Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir dois tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir o episódio até o final. Hoje, vamos discutir. Tópico número 1. O crescimento do poder naval da China, revelando a frota mais forte do mundo. Tópico número 2. Alerta de espaço aéreo de Taiwan e o mistério por trás de dezenas de aviões de guerra chineses. Tópico número 1. A China recentemente realizou uma série de exercícios militares que chamaram a atenção devido à sua escala e implicações estratégicas. Esses exercícios, que ocorreram no Pacífico Ocidental, incluindo o Estreito de Taiwan, e envolveram recursos navais e aéreos significativos, são vistos por alguns especialistas como um desafio às reivindicações territoriais de Taiwan e uma exibição de força militar pelo Exército de Libertação do Povo, TLP, da China. As manobras militares ocorreram ao longo de vários dias e envolveram um destacamento substancial de forças. O Ministério da Defesa Nacional relatou a detecção de 70 navios de guerra e 162 sortidas de aeronaves durante este período no Estreito de Taiwan. Esses exercícios incluíram a participação dos comandos Norte, Sul e Leste da China, cada um deles implantando sua frota e um grande número de aeronaves em posições estratégicas no Estreito de Taiwan, bem como nas águas próximas às Filipinas e Guam. Essas ações são vistas por especialistas como uma escalada das táticas de guerra da Zona Cinzenta da China contra Taiwan. Elas são vistas não apenas como uma demonstração de força direcionada a Taiwan, mas também como uma mensagem para o Japão e os Estados Unidos. Durante os exercícios, as aeronaves do ELP não apenas cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, mas também entraram deliberadamente nas zonas de espaço aéreo designadas R8, R9, R11 e R5, reivindicadas por Taiwan. Essa intrusão de aeronaves militares chinesas nessas áreas é considerada significativa, pois desafia o espaço aéreo e a autoridade legal de Taiwan sobre essas zonas. Um incidente notável durante os exercícios foi a presença de jatos Shenyang J-16 nas áreas R9 e R11, que são as mais próximas de Taiwan propriamente dita. Esse desenvolvimento é visto como estabelecendo um novo ponto de referência para as táticas de Zona Cinzenta da China, possivelmente indicando um novo padrão que o ELP pode buscar normalizar. A intrusão de aeronaves militares chinesas nessas áreas tem o efeito de comprimir a profundidade das defesas aéreas de Taiwan e minar a autoridade legal de Taiwan para estabelecer espaços aéreos proibidos. Outra movimentação significativa durante os exercícios foi a passagem de um grupo formado por um destroyer e uma fragata da Marinha do ELP, composto por 8 embarcações, e um grupo de ataque centrado no porta-aviões Shandong, com 5 embarcações de escolta, pelo Estreito de Miyako e Canal de Bashi. Essa passagem levantou preocupações e foi monitorada de perto por especialistas. Em um curto espaço de 3 dias, a Marinha Chinesa transitou novamente pelo Estreito de Miyako, desta vez com a 45ª Força-Tarefa de Escolta Naval Chinesa, composta por 3 navios de guerra do Comando Teatral Norte, designados para o Golfo de Aden. O ELP implantou 3 grupos navais principais, compreendendo 17 embarcações de superfície e um número não divulgado de submarinos. Essa implantação marcou a maior concentração de poder de combate já reunida na história do ELP e o maior exercício da frota chinesa no Pacífico Ocidental desde 2014. Informações fornecidas pelo governo japonês indicaram que essas frotas se dividiram em 2 grupos e realizaram uma batalha simulada no Mar das Filipinas e águas próximas a Guam. Essa batalha simulada é vista como uma demonstração das capacidades da China de conduzir operações navais em grande escala, com foco em um grupo de ataque centrado em porta-aviões, no Pacífico Ocidental. É percebida como visando não apenas os Estados Unidos, mas também outras nações da região. Esses exercícios militares da China levantaram perguntas e preocupações entre observadores regionais e internacionais. A escala e o escopo dessas manobras, juntamente com o posicionamento estratégico delas, sugerem uma exibição calculada de força pela China.
Isso também destaca as tensões em andamento no Estreito de Taiwan e na região como um todo. Neste momento, é crucial analisar a situação de várias perspectivas. Alguns podem argumentar que a China está apenas conduzindo exercícios militares de rotina dentro de seu próprio território, já que vê Taiwan como uma parte integrante de seu território soberano. A partir dessa perspectiva, esses exercícios podem ser vistos como uma demonstração de prontidão militar e uma mensagem para as potências estrangeiras se absterem de interferir no que a China considera seus assuntos internos. Por outro lado, existem preocupações de que os exercícios representem um desafio deliberado ao status quo no Estreito de Taiwan. Taiwan, com seu próprio governo e forças militares, se considera uma entidade separada e soberana. A presença das forças militares chinesas próximas a Taiwan e a transgressão deliberada das fronteiras do espaço aéreo reconhecidas por Taiwan podem ser interpretadas como ações provocativas. Além disso, a passagem de ativos navais chineses por águas internacionais, como o Estreito de Miyako, tem implicações para a segurança regional. Isso levanta questões sobre a liberdade de navegação e o potencial para incidentes não intencionais no mar. Diante desses desenvolvimentos, é essencial considerar as perspectivas de várias partes interessadas, incluindo Taiwan, Japão, Estados Unidos e outras nações da região. Como esses exercícios impactam suas preocupações de segurança e cálculos estratégicos? Que esforços diplomáticos podem ser empreendidos para reduzir as tensões e promover estabilidade na região? Também é importante observar que esses exercícios militares ocorrem dentro do contexto mais amplo de competição geopolítica e alianças em mudança na região do Indo-Pacífico. Os Estados Unidos, em particular, têm fortalecido seus relacionamentos com parceiros e aliados regionais para contrabalancear a influência da China. Em conclusão, os recentes exercícios militares conduzidos pela China no Pacífico Ocidental, incluindo o Estreito de Taiwan, têm gerado debates e preocupações entre especialistas e formuladores de políticas. A escala e o posicionamento estratégico desses exercícios levantam questões sobre suas intenções e implicações para a segurança regional. É crucial que as partes interessadas se engajem em um diálogo construtivo e na diplomacia para abordar essas preocupações e promover a estabilidade na região. Quais são suas opiniões sobre esse assunto e como você acredita que ele deve ser abordado? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 2. Alerta do espaço aéreo de Taiwan e um mistério por trás de dezenas de aviões de guerra chineses. Em desenvolvimentos recentes, um número significativo de aviões de guerra chineses foi detectado nas proximidades de Taiwan. O Estreito de Taiwan, que separa Taiwan da China continental, testemunhou a presença de 28 aviões de guerra chineses, com uma parte considerável deles cruzando a linha mediana. Essas ações foram descritas pelas autoridades de Taipei como parte de missões de longo alcance, embora detalhes específicos sobre a natureza dessas missões não tenham sido divulgados. De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, 20 das aeronaves detectadas desde domingo de manhã cruzaram a linha mediana e entraram nas zonas de identificação de defesa aérea do sudeste e sudoeste da ilha autogovernada. O Ministério da Defesa de Taiwan ainda observou que a China estava conduzindo missões caracterizadas como exercícios e treinamentos de longo alcance. Em resposta a esses desenvolvimentos, Taiwan iniciou medidas de monitoramento utilizando aeronaves e navios de patrulha. É essencial entender que a China reivindica território sobre Taiwan, considerando-a como parte integrante de seu território que deve ser reunificado, mesmo que a força se torne necessária para atingir esse objetivo. Nos últimos anos, a China intensificou a pressão militar e diplomática sobre Taiwan, contribuindo para uma deterioração das relações entre os lados do estreito. A escalada de tensões pode ser rastreada por incidentes como o aumento de incursões de aviões de guerra e navios chineses perto de Taiwan, coincidindo com a declaração de Pequim de que seu exército estava em alerta máximo. Esse anúncio veio após a passagem de 2 navios pertencentes aos Estados Unidos e ao Canadá pelo Estreito de Taiwan no início do mês. Durante o período entre a manhã de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan relatou um total de 68 aeronaves chinesas e 10 navios de guerra detectados nas proximidades da ilha.
Alguns desses ativos pareciam estar em curso em direção a uma área não especificada no Pacífico Ocidental, onde se espera que participem de treinamentos conjuntos de ar e mar com o porta-aviões Shandong da China. O porta-aviões Shandong, um dos 2 porta-aviões operacionais na frota chinesa, foi observado a aproximadamente 60 milhas náuticas, 110 quilômetros, a sudeste de Taiwan, enquanto se aventurava no Pacífico Ocidental. Vale ressaltar que a China ainda não forneceu um comentário oficial sobre as atividades em andamento no Pacífico Ocidental. Esses desenvolvimentos recentes estão de acordo com um padrão mais amplo de exercícios e manobras militares aumentadas pela China nas proximidades de Taiwan. De forma significativa, em abril, Pequim realizou exercícios militares que simulavam o cerco da ilha, uma ação que seguiu uma reunião entre a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia. Durante esse período, Taiwan detectou um total de 71 aviões de guerra chineses em um período de 24 horas, igualando o recorde anteriormente registrado em dezembro de 2022. Diante desses desenvolvimentos, é essencial analisar a situação de forma objetiva e considerar as possíveis implicações e consequências. A presença de um número significativo de aviões de guerra e navios de guerra chineses perto de Taiwan levanta questões sobre as dinâmicas geopolíticas mais amplas na região e o potencial de uma escalada adicional. Uma área de preocupação é a assertiva contínua de reivindicações territoriais por parte da China sobre Taiwan. Essa reivindicação é uma questão antiga que tem potencial para afetar significativamente a estabilidade regional. O fato de a China não ter descartado o uso da força para alcançar a reunificação com Taiwan destaca a gravidade dessa questão. Além disso, as atividades militares aumentadas no Estreito de Taiwan e no Pacífico Ocidental levantam questões sobre as intenções e objetivos do governo chinês. Embora a China caracterize essas atividades como exercícios e treinamentos rotineiros, a proximidade com Taiwan e a escala das operações podem ser vistas como uma exibição de força militar e uma mensagem tanto para Taiwan quanto para a comunidade internacional. Além disso, a resposta dos Estados Unidos e de outros atores regionais a esses desenvolvimentos é um fator crucial a ser considerado. Os Estados Unidos, em particular, expressaram seu compromisso com a segurança de Taiwan e forneceram apoio de várias formas. A passagem de navios dos Estados Unidos e do Canadá pelo Estreito de Taiwan no início do mês foi vista como uma demonstração desse compromisso. Qualquer escalada no Estreito de Taiwan tem o potencial de envolver atores externos e complicar ainda mais a situação. É importante abordar essa questão com uma perspectiva equilibrada, considerando os interesses e preocupações de todas as partes envolvidas. Enquanto a China enfatiza seu compromisso com a reunificação com Taiwan, o governo de Taiwan e seu povo têm visões distintas sobre seu status político e futuro. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, tem interesse em manter a paz e a estabilidade na região. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, é pertinente buscar as opiniões e perspectivas de um público diversificado. Qual é a sua opinião sobre a recente escalada de tensões entre a China e Taiwan? Como você acredita que os atores regionais devam responder a essa situação? Suas ideias e opiniões são valiosas para promover uma melhor compreensão desse complexo tema. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.